Bem-vindos ao Fim do Mundo mais uma vez. E aí, Jader? Hoje veio de óculos aí já, de muitas leituras, as muitas Boa noite, letras. Diego. Boa noite. Vou até botar o meu também. Deliram, te fazem delirar. Vou ficar aqui, ó. Aqui é o meu de leiturinha As aqui, ó. muitas letras te fazem Hum. delirar. Olha aí. É para eu poder ler Ai, melhor a cara. escrita na parede. Então hoje a gente vai precisar de um óculos extra. Já não basta o spoiler que está nas nossas costas, né? No background de hoje. Vamos para qual capítulo de Daniel? O capítulo que a gente pulou até agora. A gente mencionou ele uma vez ou outra, mas chegou a hora É verdade. de encarar este capítulo e o que ele tem para nos dizer aqui para o manual de Sim, sobrevivência do fim do mundo. é isso aí, Daniel. cara. Já estamos. Cara, avançamos em Daniel, hein? Nossa, falta pouquíssimo, porque agora, depois desse capítulo 5 de Daniel, só faltou as encrencas. Exato. O Certo? pior deixou por É último. lógico, claro. Muito bem, gente. Obrigado para vocês que estão fazendo comentários, tá? Valeu. Quando você faz comentário, o YouTube gosta e aí mais pessoas já acabam descobrindo que existe esse podcast, que a gente já tá nessa conversa. Quando você deixa o seu joinha, mais pessoas ficam sabendo. Quando você divulga, mais pessoas ficam sabendo. E tem cada vez mais pessoas chegando aqui. E a gente está recebendo uns testemunhos aí muito legais de gente que está sendo realmente tocada. E a gente também tá, né, cara? Esse processo aqui é um processo muito recíproco, porque a gente também está participando disso junto com vocês. Então, quando a gente abre um episódio Sim. aqui, a gente abre também um episódio. Dentro da nossa cabeça foi aberto o episódio pouco antes, né? A gente está aqui dividindo com vocês algo que já foi, que a gente também viveu, né? Que a gente também viveu. E às vezes a gente vive aqui na conversa, porque às vezes na conversa aparecem coisas, né, que a gente não estava esperando, que a gente não tinha comentado e etc. Então a gente está participando disso junto com vocês. A gente agradece muito a Deus pelo privilégio, que o nome dele seja exaltado. A gente não está aqui preocupado com nada mais do que as pessoas de descobrirem o livro de Daniel, porque as pessoas acordarem para o tempo que a gente está vivendo. Esse é o grande objetivo, né? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo, cara. Até a gente tinha falado, né, rapaz, precisava melhorar um pouco a introdução, né, para ganhar um engajamento e tudo. E o É. pessoal, se você, quem tá acompanhando a gente, vê que a nossa preocupação é só dar o boa noite e já ir para a história, Isso. porque a gente entende que tem que aproveitar o maior tempo possível em cima do texto. E uma coisa que você falou aí, Diego, é verdade, né, cara? A prova de que o texto ele é vivo é que enquanto a gente está conversando com ele aqui agora, né, Uhum, mesmo a gente já tendo estudado antes, uhum. muita coisa nova, né? A nossa mente é direcionada para algum ponto, para outra parte da Bíblia que faz um acréscimo. A Bíblia ela é um livro muito atual e ela sempre surpreende o leitor. E como você falou, a história ela vai se desvendando mesmo quando a gente está aqui compartilhando com vocês aquilo que a gente aprendeu. É isso. E algumas pessoas podem até pensar assim, poxa, mas a gente vai ver um programa de Bíblia aqui, a gente vai ali assistir um negócio de Bíblia e não tem nem oração, né? Não tem nem o hino. Mas, pessoal, a gente sempre ora antes de começar. E eu acho que só para você entender que isso é um evento espiritual para a gente, quando a gente está dividindo isso com vocês aqui. Vamos fazer uma oração aqui, Jader. Vamos deixar essa oração registrada aqui, para as pessoas saberem a intenção disso aqui não é ser materialista, né? Não é trazer o conhecimento pelo conhecimento, o conhecimento da Bíblia pelo conhecimento da Bíblia. Agora sabemos mais. Estamos nem aí para isso. Que se exploda o saber mais se isso não se traduzir naquilo que a gente precisa ser, né? Então vamos Exato. invocar Deus aí para estar com a gente nessa conversa. Pai querido, mais uma vez a gente se reúne aqui na internet. Tem pessoas que a gente não conhece, que a gente nunca viu, que a gente não sabe quem está ouvindo isso daqui. E o Senhor conhece a intenção do nosso coração acima de todas as coisas. O Senhor sabe o que nos motiva a fazer o que a gente está fazendo aqui. O Senhor pode sondar o que está no nosso coração.
E é por isso que a gente, com humildade, pede o teu Espírito para estar com a gente nessa conversa sobre Daniel 5, que o Senhor nos ilumine para a gente entender aquilo que a gente precisa entender para o tempo que a gente está vivendo. Então ajuda-nos, todos nós que estamos aqui participando, eu, Jader, e quem está ouvindo também, a ter o coração aberto para a voz do teu Espírito, para que o Senhor fale não nossa vontade, não nosso ego, não nossas expectativas, todas essas coisas são desligadas para que somente a tua vontade seja feita aqui. Que o Senhor também nos prepare para essa conversa, né? Nos alinhe para essa conversa e tire qualquer pecado ou qualquer coisa que possa estar no caminho para que somente a tua vontade seja discutida aqui. É o que eu te peço no nome de Cristo. Amém. Amém. A gente sabe que para muitas pessoas é difícil participar de uma oração online. Eu vou falar porque para mim também Jader. Às vezes quando eu vejo um vídeo de alguma coisa assim, é esquisito. O cara vai orar online, eu confesso pra vocês, às vezes eu pulo. Porque eu falo, peraí, que não, não dá. Dependendo do meu clima. Não faz sentido. É estranho. Mas estranho. Eu acho que, como a gente aqui, eu e você, a gente faz sempre isso antes, eu acho que o pessoal precisa saber, e também porque a gente, quando foi começar e deu REC nesse botão aqui, a gente não tinha orado ainda, né? Então agora estamos orados. É verdade. Galera, a intenção é que é da gente se submeter à vontade de Deus, né? E a gente ora justamente para Deus nos ajudar e não para ficar à mostra, né? A ideia da oração justamente é o contrário, né? É aquilo que a gente faz em secreto e Deus vai nos recompensar. Exato. Mas é só para vocês saberem, tá, gente? A gente valoriza a oração assim como a gente está aprendendo em Daniel. Exato. E mais uma vez a gente está falando de oração nos últimos 2 episódios, né? E aí o pessoal pode estar falando assim, principalmente quem está muito acostumado com igreja, galera, a gente está num ambiente de internet. É verdade. Mas tem gente que está muito acostumado com igreja, né? E aí fica sempre com essa expectativa e tem que fazer assim, porque se não fizer assim dá problema. Então, enfim, só para deixar... as formas, preso às formas. Mas só para deixar claro para vocês e para a gente também começar essa conversa com o pé certo, no lugar certo. Daniel capítulo 5 não foi deixado aqui à toa. A gente tem uma razão para estar entrando nele agora. Não. A gente está deixando bem claro para vocês como que o livro de Daniel tem sido um manual para o fim do mundo, né, ao mostrar como é que Daniel agiu no fim no fim do mundo do seu tempo, como que ele foi buscar a Deus, né? E agora a gente vai mostrar o outro lado da moeda, Jader. Qual que é o outro lado da moeda, Jader? Cara, o outro lado da moeda é a rejeição da palavra de Deus, é a rebeldia, é a falta de humildade que vai ser ressaltada aqui na história, é não confessar o pecado. A Bíblia tem um nome para isso, né, Diego? Tem. Vamos falar sobre ele já. Tem um nome para isso. E Jader, Daniel é o Senhor, é meu juiz, né? E a gente vê vários juízos acontecendo em Daniel. E o capítulo 5 é uma cena explícita de juízo que, cara, não tem como a gente conversar de juízo. A gente está no tempo do juízo. A gente está no tempo do juízo divino. A gente sabe disso, a gente aprendeu isso. Estamos no tempo da ira. Como é a manifestação disso na prática? Tem o capítulo 5 inteiro de Daniel falando só disso. Só disso, inclusive. É só disso. Ô, Diego, se fosse resumir o capítulo 5 nos dias de hoje, Daniel 5 é uma cadeirada na cabeça. Pronto. Ai. Bom, se você não entendeu isso que está assistindo isso em 2099, espero que não tenha mundo mais nesse tempo, mas se tiver, procure para descobrir o que aconteceu em 2024 com a cadeirada. Exatamente, Jade. É isso. É um dia em que você está vendo ali a ação de juízo de Deus acontecendo diante da história. E aí, Daniel capítulo 5, vamos ler. Vamos lá, vou puxar a leitura aqui.
Bora. Ah, Diego, só Hum, um background aí do capítulo 5. hum, É, gosto de backgrounds. 30 anos se passaram desde o episódio do capítulo 4, tá? Então temos um 30 hiato de anos. 30 anos entre o capítulo 4 e o capítulo 5. Sim, 3 décadas, porque o né? capítulo. Nossa, é tempo pra diabo. É, cara, é tempo, hein? Uhum. Capítulo 5 narra também o final de Babilônia, né? Esse aí vai ser o último dia de Babilônia, o capítulo 5. A transição da cabeça Então, de ouro pro peito de ferro, de prata. transição da Babilônia que vai ser dividida e vai ser entregue aos medos e aos persas. Perfeito. Chegou 30 anos depois, chegou a conta para pagar a Babilônia. Versículo 1 diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, Jader, é que Belsazar é chamado de rei Sim, aqui, mas de fato, tinha um outro rei na época, né? tinha. Ele é corregente aí, Belsazar, né, de Isso. Nabonido, Isso. né? Nabonido e Nabucodonosor, eles tinham o mesmo nome praticamente, inclusive eles foram até confundidos. Uhum. E Nabonido, ele estava numa região chamada Teima, Uhum. e Belsazar é que é o rei da província da Babilônia, Uhum. né? Tem várias províncias sobre o reinado da Babilônia, mas a província da Babilônia, ela está aí sob o comando de Belsazar. Por isso que ele vai oferecer a Daniel a terceira posição no reino, porque ele era o segundo. Perfeito. Então, já acabei puxando você para isso e acabamos dando spoiler já, mas é isso aí. Ele vai oferecer a terceira posição por causa disso, né? Já vão entender já do que a gente está falando, mas só para deixar Sim. claro: reinos que governavam o mundo. Então, a província da Babilônia está sendo cuidado pelo rei Belsazar, mas a Babilônia reino tinha o Nabonido como o seu rei, Isso. certo? Então, esclarecido isso, o Belsazar resolveu dar um banquete aí, na presença dos 1000 maiores, os seus grandes, né? Chamou os caras da liderança e aí colocou eles ali para participar dessa festa. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então, a família estava ali, os grandes, as mulheres, as concubinas, estava todo mundo ali. E aí ele resolve trazer os utensílios do templo, porque são de ouro. Eu não sei, Jada, se tem mais alguma coisa aqui, se tem algum tipo de afronta. Como tem tanto tempo depois da destruição de Jerusalém, a sensação que eu tenho, eu posso estar enganado e você pode me corrigir, é que ele estava só querendo esbanjar, né? E aí ele foi lá e pediu para pegar. Eles existiam rumores, Diego, dos medos já e dos persas já nessa época, nos 30 anos após o episódio do Nabucodonosor no capítulo 4. Não tenho Então, dúvida, até eles já porque estavam um ouvindo reino não vai surgir da noite pro dia. Não tenho dúvida. Você vê cara, vindo, você vê os vindo. medos têm há muito tempo, É. exato. Então, eles estavam ouvindo os rumores de que os medos eles estavam tomando algumas províncias. Uhum, Então, assim, existia a consciência de que não só Belsazar, como todos os grandes aí da corte, estavam às portas de grandes acontecimentos. Eles não sabiam quais, uhum, mas eles estavam à porta de grandes acontecimentos. A respeito dos utensílios de ouro, eles não foram fundidos e derretidos como normalmente costuma ser, porque eles eram sagrados. uhum, Então, era mais uma maneira de demonstrar a vitória de Marduk sobre Adonai. uhum. Então, quando eles mandam trazer os utensílios, eles querem relembrar a derrota de Adonai, Diego. Eles estão Hum, louvando os deuses da Babilônia
para relembrar a derrota de Adonai. Ah, Esse é o contexto. você foi profundo agora. Essa faz sentido. Tanto que eu farejei que podia ter mais alguma coisa, mas eu não tinha essa ideia. Mas faz sentido até porque naquele tempo, Jader, você não tem como ficar revendo foto, né? Vamos passar um slide aqui da É, conquista. Não tem. precisa Vamos de um rever. objeto de Onde que conquista. tá o vídeo lá, o vídeo corporativo da nossa vitória, né? Que toca aquela música e vai. Sim. Não tem, então é isso, é isso. No- no- nos, mo- É isso. Nos modelos bem antigos, eles contavam a história de derrotas no chinelo, Diego. Olha aí, no chinelo. E aí o conquistador usava o chinelo, entendeu? Porque ele Ok, ele pisou o outro rei. interessante, cara. Os métodos de lembrança da época, né? Ok, faz É. sentido. Vamos lá, verso 4. Beberam, então, o vinho e deram louvores aos deuses de... Ah, tá aqui, ó. Deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Tinha uma afronta aqui mesmo. E aí eles reúnem todos os deuses, não é só o Marduk, né? Olha quantos tipos de deuses tem aí, inclusive de outras províncias, e faz essa Babilônia, né? Uhum. E a gente estava até conversando, essa introdução aqui, essa explicação do banquete, ela é bem atual, não é? Hoje nós vemos grandes banquetes, entre aspas, sendo oferecidos hoje. Uhum. É Entretenimentos, verdade. shows, onde ele em contextos religiosos, contextos de adoração, Aham. mas ele é vendido como uma festa, ele é vendido como um show. É verdade. Tem razão. Tem mesmo. Bastante desse contexto aí hoje em dia. E a gente não faz essa leitura. Né? É só um show, é só uma festa. Né? E eles ainda trazem os utensílios sagrados Trazem para mesmo. zombar na festa. Meu Não Deus. trazem? Jader. Trazem as imagens, trazem os símbolos que representam a religião que eles querem ofender, Trazem, e eles cara. louvam os deuses deles em cima desses símbolos. Meu pai, é verdade, Jader. A gente até comentou disso essa semana. E eu não. Sim, entendeu? A gente. Galera, se vocês olharem aí o que está acontecendo, vocês associam. É. E a gente vai ver essas coisas e cada vez está mais proeminente, né, Jader? Acontece cada vez mais. Sim, Aconteceu no Brasil várias vezes já, mais de uma. Então, assim, a gente vai vendo essas coisas e vai falando assim, não, é só o cara, é que eles querem provocar, é que eles querem... tem nada a ver. Tem É nada a porque é ver. da música, né? É do estilo. Mano. É, tem nada a Exatamente ver. É isso, Jader. cultura. Meu Cultura, tem Deus. nada a ver. Tem tudo a ver com o tema de hoje. Tem tudo a Entendeu? ver. Tá vendo aí? A gente conversou sobre isso essa semana e não era nesse tema, mas olha como encaixa perfeito nesse tema, cara. Vocês vão ver até o final do episódio de hoje como que Galera, encaixa só perfeito. uma. Diego é mais da área da rádio e TV. Gente, nada que você vê hoje na TV, que é uma produção de amador para cima, quanto mais profissional, é mais certeza. Nada tá ali, galera, que é bonitinho, que é enfeite. O imagético, com fala, tudo isso é coordenado para transmitir uma mensagem muito clara e objetiva da parte dos organizadores, Deixa tá? eu colocar Não assim, ó. acho que não tem nada a ver, que é coincidência. Tudo é intencional. Cada detalhe. Tudo é intencional. Nada que está sendo colocado ali não é intencional. É nos mínimos detalhes as coisas são intencionais. Que é isso que o Jader está falando. Então, é verdade, Jader. É verdade, cara. Acontece essa mesma festa que rolou em Belsazar, está acontecendo direto hoje, hein? Em muitas camadas de sentido do que a gente pode imaginar. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Verso 5, né? No mesmo instante em que eles começaram a fazer isso, né, tomaram os utensílios de ouro, começaram a adorar os Uhum. seus deuses. Nesse mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, uma parada
muito sobrenatural aconteceu. Então, Muito. Cara, deixa eu te mostrar. Eu tenho uma curiosidade sobre essa mão. vai. Opa, mão. Tem uma. Primeiro, sempre a quest, né? Tem uma história na Bíblia Uhum. onde umas mãos apareceram caídas na história. Você lembra? Hum. Essa eu acho que essa é mais difícil. Poxa, Duas mãos assim apareceram no chão. mãos caídas? Peraí. Dagon? Cabeça, amanheceu no chão. Então, não foi o Dagon lá? Quando os caras roubaram a Arca da Aliança? Isso, Foi essa? isso. Ah, O significado é o mesmo, putz. tá bom? Uhum. Naquela época, Diego, que nem você falou, cara, seu exemplo foi ótimo. Não tinha vídeo, Uhum. não tinha foto, não Uhum. tinha TV, não tinha, sabe, não tinha documento assim para você rever. Uhum. Então, sabe como eles faziam a contagem dos mortos? Ah, como não? Sei não. Eles cortavam a mão direita do corpo. Eles cortavam a mão direita do corpo. Meu Deus. Tô Quando vendo onde tinha isso uma vai dar. batalha, eles precisam fazer a contagem, entendeu? E aí eles iam juntando a Eles mão da precisam galera, e juntava a mão dos caras que caíram pra saber quanto caíram. para saber quantos morreram. Eles Caraca. cortavam a mão direita do corpo, cara. Caraca, E bizarro. naquela época é muito comum também que você cortava a cabeça, né? Decapitava a pessoa e Sim, levava a cabeça para provar que você matou a pessoa, certo. entendeu? Uhum. Que nem que nem Davi fez com Golias, por exemplo, Sim. É. entendeu? Aham. Então, olha que curioso. Se uma mão tá aparecendo na parede, essa mão ela não tá morta, né? Muito pelo contrário, ela tá viva e tá escrevendo. Certo. Mas ao mesmo tempo, olha só, cara, isso é muito massa. Se os caras estão vendo uma mão na parede e viva, e eles estão cientes de que grandes acontecimentos estão vindo à porta deles, já é o prenúncio de que vai vir morte, entendeu? Uhum. Já é o prenúncio de que um juízo está vindo sobre eles. Entendi. Entendi, porque eles olham pro símbolo daquilo que significa a contagem dos mortos numa guerra. Você tá entendendo? Porque, cara, Esse é quando o a gente símbolo que olha um entrou evento em que é cena. estranho, Esse é o símbolo que entrou em cena. é o Ok. símbolo que entrou em cena. Aham. Todos nós somos assim. A gente olha um símbolo, uma coisa que a gente nunca viu, Uhum. a gente vai associar aquilo com alguma coisa que é comum a nós. Uhum. Então, a associação mais comum que eles tinham era essa. O cara, quem que morreu? E aí, de repente, a mão começa a escrever, cara. Uhum. A mão tá viva. E tem mais uma, E tem aí, mais uma ligação aí, Jade, porque os símbolos de Jerusalém ali, dos tesouros do templo, são um símbolo de uma guerra que eles venceram e que a contagem de mortos ficou pro lado de Jerusalém. Então eles estão ali exato, ali tá o celebrando símbolo da vitória. sobre a vitória que eles tiveram, né, sobre o povo de Deus e sobre Yahweh. E eles deixaram um rastro de mãos, né? De mãos, de contagem. Isso. E agora esse Então, símbolo reaparece dentro desse cara, contexto. dentro do contexto de vitória, Diego. E olha que legal. Bizarro. Eles não sabem de quem é a mão. Certo. O leitor sabe de quem é a mão. Eles não sabem de que é a mão, mas na hora que você Então, vê uma mão sobrenatural aparecer, você sabe que não é dos homens. exato. Então, assim, nós que estamos lendo a história, sabemos que aquela mão é do Deus de Adonai. Uhum. Ou seja, a mão dele era para estar morta, né, Diego? Uhum. Ah, sim. Porque ele foi derrotado, não é? Uhum. Mas a mão dele aqui aparece viva, cara. E Uhum. ela começa a escrever na parede. Caraca, Aí, sensacional. aí dá pra você ter um pouquinho da noção do pavor que eles começaram a sentir, entendeu? Uhum. Porque ela chega como que uma subversão ao que eles estavam comemorando.
Ela é uma subversão Isso. de clima, ela é uma subversão de narrativa, né? A narrativa de que nós vencemos, do clima de vamos vencer também a Medopécia, quem é que vai vir aí. Agora você tem um presságio terrível, porque aparece uma mão divina, né? E aí essa mão que aparece, É isso aí. caraca, entendi. Ela que aparece, ela vai e ela manda o seguinte, vamos continuar lendo aqui. Então, tanto é que quando isso aconteceu no verso 6, ó, se mudou o semblante do rei. Então, na hora o rei já afetou ele na hora e os seus pensamentos o turbaram e as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro, cara. Então assim, ó, Cara, eu não lembro, acho que nunca do meu joelho bater um no outro assim, nem de frio, mano. Imagina de medo. cara, mas aí é que eu acho que tá o terror da presença sobrenatural, viu? Porque o camarada É. tava na frente dos mil grandes dele, da família da galera toda, e não tinha o que fazer. Ele tá falando que o rei bateu o joelho, mas o resto da galera também tava tremendo, brother. Porque foi uma cena forte Sim, para com todo mundo, certeza. né? Verso 7. O rei Foi. ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então, aqui está Cara, o. tem muita simbologia aqui na fala dele. Vai. Ele, é, a gente já conversou aqui que você falou que Deus ele acelera o juízo. Nunca trouxemos isso para eles ainda não. Ai, cara, enfim, galera, guardem esse tema, mas só guardem isso. Deus ele acelera o juízo. Eu vou mostrar isso para vocês nesse verso que o Diego leu. Então, galera, eu vou mostrar para vocês aqui nesse verso, nessa curta fala de Belsazar, como Deus acelera o juízo, no sentido que as pessoas se entregam às suas, é, aos seus próprios desejos de forma acelerada, conforme o fim se aproxima do tempo do fim. Uhum. No verso 5 está escrito assim: no mesmo instante. Uhum. No verso 6 fala que o semblante dele foi mudado. Certo. E no verso 7 fala que o rei ordenou em voz alta que se introduzissem os magos. Sim. Isso daqui, Diego, é uma compressão em um instante de tudo que Nabucodonosor fez no capítulo 3 no episódio da fornalha. Tô te ouvindo. Lá Nabucodonosor chama os músicos e tudo. Olha, galera, quando vocês ouvirem a música e tudo, vocês precisam se prostrar. Uhum. O arauto lá clama em voz alta. Perfeito. Mesmo esquema aqui que quando ele quer que uma coisa seja feita. Sim, sim. Depois, quem não fazer o que ele quer, no mesmo instante é lançado na fornalha. Verdade. Aqui no mesmo instante, a mão aparece. Uhum. Como no mesmo instante, Deus mandou a sentença sobre Nabucodonosor, quando ele tomou a glória para si de Babilônia e ele virou um Me bicho. lembro, aham. Entendeu? Aham. Então, e o semblante de Nabucodonosor se muda também no episódio da fornalha, quando ele vê O o quarto. filho dos deuses andando no fogo. Isso. Mas aqui o semblante está se mudando porque ele não tá vendo uma cena positiva. Nabucodonosor lá, ele viu uma cena positiva. Aqui ele está vendo uma cena negativa. Sim, sim. Então, ele outra coisa, essa história aqui, ela durou uma noite. Uhum. O episódio de Nabucodonosor com Deus, onde ele virou um bicho, durou um ano. Uhum. Então, o tempo de Nabucodonosor até Deus dar a sentença e ele virar um bicho foi de um ano. É. Aqui, cara, a sentença veio na hora. Só pra deixar claro para o pessoal não achar que você tá confundindo aí. Você não tá falando dos 7 anos que ele ficou como bicho, mas foi do período em que ele recebeu a sentença até o momento em que ele virou o bicho, foi de um ano. E esse aqui acontece imediatamente. Isso. Então, ali Deus deu. Isso, cara. Deus deu um ano para Nabucodonosor entre o juízo que ele queria emitir para ele se arrepender. Aqui, cara, Belsazar, ele não teve tempo, entendeu? Uhum. Na hora que eles fizeram a festa, no mesmo instante,
aparece Deus exercendo juízo. E a gente vai entender por que isso. Olha, já que você falou de acelerar o juízo, eu vou até anotar para eu não esquecer para falar disso. Não vou dar toda a letra, mas vou dar um pouquinho, só para explicar o seguinte. Olha que interessante, olha a misericórdia de Deus. Quando chega a hora de fazer juízo, é a hora que dói. É a pior hora que tem. É a hora que você vai ter que enfrentar a justiça. Nessa hora ele acelera o processo. Não é interessante? Ele podia ir bem devagarinho, né? Isso. Falar, agora eu vou É isso. torturar cada segundinho que esse miserável fez, né? É assim que a gente é, né? Não, Deus ele acelera o processo para acabar logo. Vai ficar mais claro na medida que a gente vai caminhando, mas é importante você saber desse conceito. E Jader, o que você está dizendo aí, então, para mim, é que de um lado a gente tem 4 capítulos, e esses capítulos aqui, o capítulo 5 está escrito em aramaico. Esse capítulo é para o caldeu ler, beleza? Então, a gente tem ali do capítulo 2 até o capítulo 4 os capítulos que contam a história da conversão de Nabucodonosor. E aí no capítulo 5 a gente tem a destruição, o juízo de Belsazar. Mas do jeito que é colocado, você falou assim, as mesmas palavras-chave que são utilizadas para descrever Nabucodonosor são utilizadas aqui para Belsazar em um período muito curto de tempo, mas são as mesmas palavras. Quer dizer, isso está mostrando para a gente que o Belsazar, ele é o lado oposto de Nabucodonosor. Ele é a contraparte de Nabucodonosor. Ele é o rei da Babilônia negro, vamos colocar assim, né? Negro no sentido de dark, né? Escuro. É, O ele obscuro. usando, sim, usando uma coisa de hoje, ele é o cara que foi cegado pelas luzes, Diego, e acelerou, e tá no carro acelerando, entendeu? Ele foi cegado pelas luzes e ele entrou no carro e tá acelerando com tudo, Você vai cara. dar, Esse é meu. você vai dar referência de The Weeknd aqui no podcast. É isso. Eita. Ok. Esse Belsazar é esse É cara, esse mano. cara. É esse cara. É esse cara, Por velho. isso que a gente tá falando que Deus ele acelera o juízo. Uhum. Porque a pessoa, ela, ela se tá falando assim, isso que eu quero, eu tô decidida a seguir esse caminho. Então, tá bom, é esse o caminho que você quer, eu vou acelerar ele para você, então. Exatamente. É isso. É isso. Então ele está entrando em processo de juízo. E ele tá. Deus está demonstrando assim: ó, olha o que acontece quando você me escuta e você encontra misericórdia. E olha que Nabucodonosor fez um monte de coisa. Fez um monte de coisa zoada. Mas olha o que acontece quando você me escuta. E olha o que acontece quando você não me escuta. E aí, vamos lá. Verso Bora. 7. Tem mais alguma coisa no verso 6 aí? 7. Não, né? Não, desculpa. Não, não, bora, bora. Bora, verso 7. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, já li essa parte, verso 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso, perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante e os seus grandes estavam sobressaltados. A galera que estava lá, os líderes também estavam tudo desesperados, né? Incomodando. A rainha Sim. mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente, não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. O cara estava transtornado. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam nesse Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Só um destaque aqui é que essa vozinha aqui, ela chama Daniel pelo nome dele, né? Ela não chama ele de Beltesazar. Ela chama de Daniel. É. O que no aramaico é um negócio raro, porque no aramaico todo mundo que chama Daniel chama de Beltesazar.
Nesse caso aqui, você tá vendo uma senhorinha que ela chama ele pelo nome dele mesmo, né? E Sim, chama. cara, Ah. e. Não, termina, Não, e perdão. aí aquela comparação que a gente estava fazendo entre Nabucodonosor e Beltesazar fica ainda mais clara agora. Porque essa velhinha, ela vem dizendo assim, ó, o teu pai ouviu ele, Sim. né? Cara, é bonito porque, assim, que nem você começou falando, né? Deus é o juiz no livro. É o Uhum, juiz supremo e verdadeiro. É o uhum, juiz de Daniel. uhum, Toda vez no livro que eles vão tentar encontrar algo contra Daniel, eles não conseguem, né? uhum, Lá lembra que o capítulo 6 ele tá antes do capítulo 5 aqui na história, na cronologia. uhum, Então lá eles tentam achar alguma culpa, alguma falta. Não tem, cara. E a gente falou, a gente tem que criar alguma coisa contra ele. uhum, Então, quando Deus vai achar algo em Daniel, quando as pessoas são honestas sobre Daniel, o que que eles acham nele? Inteligência, sabedoria, discernimento, que ele é justo, entendeu? Deus, ele emite a absolvição de Daniel pelas próprias pessoas que presenciaram os atos de Deus na história de Babilônia. uhum. A rainha mãe, cara, ela tá vindo lá É. desde que Israel foi escravizado, entendeu? Uhum. E ela tá reconhecendo isso. É. Então, é muito bonito a gente deixar Deus ele fazer a parte dele, né, de absolver e de revelar quem é quem realmente nas histórias. Outra coisa que eu acho legal é que Daniel, ele não é um cara que persegue o poder. Porque, cara, Daniel era um cara super importante. E ele vai ser importante de novo para os próximos reis. E é um cara super Sim, importante. E nesses últimos 30 anos aí, você não vê que ele não tá entre os grandes. Ele não tá no banquete. Então você vê que ele não fica tentando se manter na posição, sabe? Ele não tá lutando pra continuar sendo o cara, porque é um cara sábio. Daniel, a gente sabe que é sábio. Se Daniel quisesse lutar por essa posição, ele tava lutando por ela, entendeu? Mas ele não tá lutando por ela. Né? E esse, eu acho isso legal, nem porque. se esforça. Porque de alguma maneira esse cara, esse baita desse cara, tá no cantinho nesse momento aqui, né? Tá no cantinho. Enfim. Vamos lá, verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios os encantadores para lerem as escrituras e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, não puderam, né? De novo. Importante, quando a gente ouve não puderam, a gente já. Todo mundo que está fazendo a série aqui com a gente já sabe. Eles não puderam mesmo, eles não vão É. poder. Verso 16: Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. E agora a resposta de Daniel, a gente comentou várias vezes aqui nessa série, chegou a hora de ler essa resposta. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Todavia, lerei Tami, ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Tami. Cara, foi muito bruto aqui o Daniel. Ele falou, cara, aqui você vê que o Daniel não tem nenhum apreço por esse camarada aqui, tá? E ele chega numa cena aonde tá espalhado assim os utensílios do templo, sujos de vinho, né? Tudo usado ali, os utensílios do templo. Ele chega nessa cena aqui, pra esse cara. Então, esse cara, ele já. Daniel já me diz aqui que esse cara não vale nada, beleza? E aí ele fala assim: cara, eu não quero nada disso, não. Não quero nada que vim de você. Até porque eu acho que ele entende imediatamente o que está escrito ali, né? Então ele fala: de você eu não quero nada.
E aí a gente tem que lembrar o jeito que quando ele recebe uma má notícia do céu, Nabucodonosor recebe uma má notícia do céu no capítulo 4, como que ele fala para Nabucodonosor isso, né? Nossa, tomara que não seja para você essa mensagem aqui, né? Nabucodonosor. Já para esse ele quer mais é que É que seja. sim, é que, cara, para Nabucodonosor ainda tem a esperança. A É, porta da graça para ele não tinha se fechado, exatamente. entendeu? Uhum, Ele dava traços de que ele tinha a abertura para querer mudar. uhum. Belsazar não. Belsazar não. Exatamente. É isso que a gente vai ver hoje aqui, tá? É isso que o capítulo está mostrando pra gente. Que Belsazar, ele era irremediavelmente incurável. Tá? Nesse ponto que ele estava aqui já. Tanto que Daniel fala assim, ó, quero nada que vem de você. Verso 18. Ó rei, Deus, o Altíssimo. Não vem com esse papo de deuses pra cima de não. Eu vou dizer pra você qual é o Deus. O Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Né? Baita poder que Deus deu a esse cara, né? Quando, porém, o seu Sim. coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Jader, o cara me chama o testemunho do pai pra ele, cara, e fala assim, ó, o problema, senhor Belsazar, é quando você fica arrogante, é quando você cresce a sua soberba, quando você acha que você se basta. Isso aconteceu com seu pai também. E quando aconteceu com seu pai, você lembra o que aconteceu? Perdeu o trono, né? Quando o seu coração se elevou. E aí passou dele toda a glória que Deus tinha dado para ele. Verso 21. Vamos lembrar, vamos lembrar. Foi expulso dentre os filhos dos homens. E o seu coração foi feito semelhante aos dos animais. E a sua morada foi com uns jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constitui sobre ele. Né? Que é a conclusão do capítulo 4, né? É a conclusão de Nabucodonosor. Ele entendeu isso aqui. Exato. Voltou a, Leu 22 que tem mais uma chavezinha ali. voltou a ser criatura. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. É massa isso, cara. Deus, ele não vai julgar alguém por uma causa que a pessoa não sabe. Uhum, uhum, O julgamento de Deus, ele é justo e imparcial. A última palavrinha do verso 19 tá ali, ó. É, quem queria exaltava, quem queria abatia uhum, ou humilhava. uhum. E no verso 22 repete ali também: você que é o teu filho não humilhou o teu coração. Sim. Quem começou com esse negócio de humilhar no livro de Daniel foi Nabucodonosor, Uhum. no final do capítulo 4, quando Isso. ele fala que Deus pode humilhar aos que andam na soberba. Isso. Ele usa a palavra bate também, né? E ou abater aos que andam na soberba. Uhum. Então, Nabucodonosor ele entendeu que Deus ele faz isso para poder redimir, para poder reerguer a pessoa de uma forma redentiva, onde ela não se torne autossuficiente, egoísta, né, para a pessoa não se destruir. Então, galera, isso aqui é muito sério. Nabucodonosor, ele não recebeu tempo de arrependimento porque ele teve 70 anos para ver a história desde que Israel chegou em Babilônia até hoje. Ele teve um ano todinho especial a respeito da profecia sobre Nabucodonosor. Uhum. Teve os 7 anos de espera, mostrando que Nabucodonosor foi restaurado ao templo, ao seu trono, depois que ele se arrependeu. Então, né, 77 anos, cara, Uhum. ele teve
para poder observar o que acontece com os orgulhosos, com quem não abate o espírito. Uhum. É por isso, queridos, a gente pode mostrar para vocês na Bíblia, essa aqui é uma história muito clara, que o tempo para arrependimento ele acaba, né, Diego? Isso. Uhum. Deus é misericordioso e ele perdoa infinitamente, mas uma hora o tempo acaba. Porque Deus precisa honrar a nossa decisão. Ele fez seres livres. E ele precisa honrar a liberdade desses seres. E chega um momento em que esses seres, eles fazem a decisão deles. Depois de todas as tentativas do céu, eles chegam à conclusão do que eles querem. E é isso que eles querem e é isso que eles vão receber. E Deus vai respeitar isso. E enquanto houver espaço para trabalhar, Deus vai trabalhar. Mas quando o espaço não houver mais, Deus não tem mais como trabalhar, porque ele não vai invadir, ele não vai forçar, Deus não vai usar de violência, né? Então, o tempo pode acabar sim, se em vida eu escolher que eu não quero mais ouvir. Eu escolher que eu não quero mais saber, eu escolher que apesar de tudo que Deus me mostrou, apesar de tudo, eu ainda fiz a minha escolha de falar, não quero mais. É isso, não tem mais o que fazer, né? Então essa é a realidade da vida ali de Belsazar. Esse cara viu tudo. Ele viu. Ele sabe da história dos moleques dentro da fornalha ardente. Ele sabe. Ele Exato. sabe o que aconteceu com o pai dele. Ele viu. Ele viu o pai ficar sem o Se bobear, tava. Ele viu o pai virar louco, comer erva, 7 anos e depois ainda conseguir voltar pro trono. Como? Como? Ele viu isso, cara. Ele viu tudo isso, ele estava sabendo de tudo isso. O pai dele falou pra ele, ele sabia. Ó, Daniel fala, você sabe de tudo. A gente sabe que Daniel deu estudo bíblico para Nabucodonosor. A gente sabe que Nabuzaradã, na terceira invasão, conhece Isaías. Então, eu não sei quem está dando estudo bíblico para quem, mas eu sei quem introduziu, foi Daniel, né? Então, assim, Daniel traz o conhecimento do Deus verdadeiro das profecias para a cúpula da Babilônia. Tu acha que Daniel não conversou com Belsazar? Então, assim... Ele não ouviu nada. Exato. Não, a fala de Daniel é pessoal, é íntima, Jader. Ele está falando assim, ó, você sabia de tudo isso. É uma fala íntima de alguém que estava ali, que viu que ele sabia de tudo, que falou com ele. Daniel deve ter falado com Belsazar, cara. E Belsazar não quis saber. Belsazar não quis saber. Belsazar não deu relevância. Né? A ponto que ele nem lembrava quem era Daniel. A rainha mãe é que lembrou para ele quem era Daniel. Certo? Exato. Ele não deu Então, relevância. vocês veem como ele era uma pessoa embrutecida, né? Isso, tava vivendo no mundinho dele. E aí ele não quis saber. Então, esse momento acaba chegando, cara. Em que a escolha final dele que está sendo feita vai ser respeitada por Deus. Né? Sim. Vamos lá. Vou voltar a ler aqui. Verso 23. 23. E te levantaste contra o Senhor do céu. Então, opa, isso aqui é muito importante também, tá, Jader? Não só não deu ouvidos, como se levantou contra, que é um termo hebraico para rebeldia. Rebelião. Rebelião. Aberta. É de mão aberta que fala. Isso. Rebelião. Então, assim, ó, você não só sabia, como você se rebelou contra, tá? Pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. Então ele tá vendo ali, ó. Tá vendo em cima da mesa. Ok? Tô vendo a tua rebelião ali. Tu não só sabia, olha o que tu tava fazendo, tá? E tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a sua vida. E todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. E aqui tem um negócio, tem um segredinho muito, muito louco aqui, né, Jado? É massa isso, cara. Tem um segredinho muito bom aqui. Mas antes de a gente ir no segredinho, vamos na camada mais externa, mais por fora. Então, assim, ó, você se rebelou contra, você não só se rebelou contra, como você uniu outras pessoas na tua rebelião. Né? Sim. Então, olha os passos
do pecado contra o Espírito Santo. É disso que se trata o capítulo 5 de Daniel, galera. É o pecado contra o Espírito Santo. É alguém que sabe e nega. É alguém que sabe e resiste. Que sabe e entra em rebelião. Que sabe e que une outros à sua rebelião. Esse é o contexto, né? Daniel capítulo 5 está mostrando o que acontece quando alguém diz não para a graça de Deus. Você tem Nabucodonosor, que é o cara que ouve a graça, que ele luta contra, mas ele acaba ouvindo. Em algum momento ele acaba ouvindo. Jader, deixa eu falar um negócio para você aqui. Nós estamos no tempo do fim, não estamos, Jader? Sim. Estamos vivendo no tempo do fim. A gente está vivendo no tempo do fim. Quanto mais no tempo do fim a gente vive, quanto mais a gente entra dentro desse período, quanto mais perto do finzinho a gente chega, mais pessoas vão negar o Espírito Santo. É isso que a Bíblia fala pra gente. É por isso, Jader, que hoje em dia a gente ouve, cristão inclusive, a gente ouve gente enchendo a boca pra falar assim, ó, eu não me arrependo de nada. Já viu isso? Sim, opa, se eu voltasse, faria tudo da mesma forma. Isso. Aí você fala assim, qual que é a sua maior qualidade? A pessoa, sou muito determinada. Ah, você é muito determinada? Que é um jeito de falar, eu sou teimoso, né? Eu vou lutar por aquilo que é meu, que é aquilo que eu quero, né? Até o final. Mas quem foi que falou que a gente sabe o que é certo para decidir o que eu quero tem que ser lutado até o final? Porque quando uma pessoa chega para mim e fala assim, não, porque eu sou muito determinado, eu já fico preocupado. Porque eu falo assim, tá, mas que tipo de pessoa você é? Porque se você for uma pessoa boa e determinada, mas se você não for uma pessoa boa e for determinado, você é uma miséria para a humanidade. Mas isso não está sendo levado em consideração. E ainda vai arrastar outros juntos. E vai arrastar. A gente não leva isso em consideração, Jader. A gente acha bonito. Fala, não, eu sou determinado. Quando eu decido, eu vou até o final. E a gente acha lindo, a gente bate palma. A gente dá prêmio de milhões pra essa galera que fala isso na televisão. Né? Não, porque eu sou, que eu faço, que aconteça, que não sei o quê. E eu não me arrependo de nada. Aí a pessoa desgraçou a vida dela ali, fez um monte de coisa errada. Você fala, e aí? Não me arrependo de nada. Cara, que mundo é esse que a gente tá vivendo? Que isso virou a norma. Isso virou a norma. Vai ter gente me ouvindo aqui agora que vai ficar chocado. Vai ter gente me ouvindo aqui agora que vai querer falar assim, não, mas a gente tem que ser determinado mesmo, não, mas não pode se arrepender mesmo, que quem se arrepende... Eu não sei que diabo de valor é esse que colocaram na cabeça das pessoas, que hoje elas se empoderam para dizer isso, cara. Para dizer assim, ó, ouve a voz do seu coração. Segue a voz do seu coração. Quando tudo der errado, você não souber para onde é, fecha o seu olhinho e segue a voz do seu coração. Mano, que mundo é esse? A galera entra no carro, acelera com tudo e todo mundo tá batendo palma, cara. Isso! A galera entra no carro e acelera com tudo. Eu vou aprofundar essa referência que você tá trazendo pra gente, que é de uma das músicas mais famosas dos últimos tempos aí, que é de um autor americano, uma das músicas que bateu o recorde de mais tocada no último ano aí. Não conhecia o cara, fui ouvir essa semana essa música e vi a letra. Não vou fazer propaganda porque eu não quero que ninguém vá atrás. Mas, assim, basicamente a letra do cara era, cara, a gente não sabe onde vai dar, é uma letra sem esperança nenhuma, mas acelera firme e vamos ver onde é que dá, entendeu? Pega o carro, acelera, segue as luzes da noite aí, acelera e vê no que dá, entendeu? Então, essa irresponsabilidade caótica do nosso tempo, em que o que importa sou eu em primeiro lugar, né? É a besta se manifestando, eu primeiro, eu vou conseguir o que eu quero, eu preciso me determinar. Então a gente começa a falar até de coisas boas como disciplina, por exemplo, e domínio próprio, mas só pra gente conseguir o que a gente quer. Aí a gente mata o negócio, coisa que é maravilhosa, que é ter domínio próprio, você começa a usar isso pro diabo, né? Porque o que você quer é conquistar seus sonhos, só conseguir as tuas coisas, as tuas realizações, e tu para de se preocupar com o outro, quando a Bíblia fala assim, não viva pros seus próprios interesses,
viva por os interesses do outro. Ah, não, isso aqui ninguém nem lembra desse verso, que esse verso existe, ninguém nem se importa com isso, ninguém nem quer ouvir isso, ninguém quer aceitar essas coisas, porque primeiro vem eu, e aí eu tenho que ser determinado, ouvir a voz do meu coração, fazer a minha vontade, porque o que importa é eu ser feliz e não me arrepender de nada. E Diego, cara, a Bíblia é sensacional, né? A sabedoria faz a gente enxergar mais daquilo que a gente está vendo ou simplesmente ouvindo. Uhum, Quando essas pessoas se colocam nessa posição de determinadas, de que quando eu decido uma coisa na minha cabeça eu vou até o fim, elas estão se colocando no lugar de Belsazar uhum, e, ao mesmo tempo, elas estão falando para quem está ouvindo e tem sabedoria, falando assim: olha lá, ó, não aprendeu com o tio, sabe? Algum tio ela vai ter na vida dela. Olha lá, não aprendeu com o erro dos outros. uhum, Essa pessoa ela já tem experiências na vida dela, onde ela viu pessoas que estavam trilhando um caminho de destruição e se arrependeram e o caminho que era para a morte se tornou para a vida. Ela já viu isso, ela já teve a experiência. Ela teve a oportunidade de ser sábia e aprender com o erro dos outros, mas ela escolheu um outro caminho. uhum. Então, na própria fala condenatória dela, é apresentada a ideia de que ela tinha esperança e ela recusou isso. Pode crer, pode crer. Já é exatamente isso, cara. E assim, isso é tão presente hoje, e assim, nossa, é que eu não posso ficar falando isso aqui, que eu fico ranting, e a gente tá já com 58 minutos já, a gente precisa terminar esse negócio hoje, mas se você olhar para o Sim, mundo de hoje, você vê como que a gente está vivendo a belsazarização do mundo nesse exato momento, é. como tá ficando comum, como tá ficando lugar comum, onde todo mundo quer ser isso, todo mundo quer ser Belsazar. E a gente tá buscando cada É a vez. última noite. Putz, pode crer, Vamos fazer o A galera quer viver banquete. a última noite, entendeu? É isso. Olha o contexto, gente. O Sazar sabia que ia acontecer uma coisa grande. Nós, todos nós, até crente, descrente, qualquer um, todo mundo está à expectativa de Uhum. grandes acontecimentos. Você vai viver a tua última noite. Você vai viver como se não existisse amanhã, como se não houvesse juízo, prestação de contas. É essa galera aqui, gente, Pega que o a gente está vinho, lendo hoje e vem. pega o vinho e vamos curtir. E se possível, ainda faço. Ainda tento difamar ainda as coisas de Deus, né? Como ele fez ali, no meio desse processo. Tromba em cima. É. Antes da sua conclusão, eu tenho um E eu não verso vou que eu quero concluir, ler, não. tá? Eu não Você vou faz. concluir, não. Preciso concluir, mas não vou. Não, você Vamos faz o fechamento, continuar mas lendo. O eu quero. que mais que temos Bora, aqui? O vamos que para a você vai escrita, falar? Diego. Uhum. Vamos para a escrita, uma pequena curiosidade. Coloca aquele textinho lá que eu mandei para você. Testinho na tela. Tá aí. Galera, esse texto aí que vocês estão vendo, para quem está com a gente no YouTube, vocês que estão no audiocast aí com a gente, depois você pode ver. Isso aí foi o que eles viram na parede. Esse Por aqui. isso que era Por isso que era difícil de interpretar. Por quê? O texto não dá nenhum indício, Diego, de que não era aramaico a escrita, Uhum. tá bom? Tá. Então, tá escrito em aramaico, mas por que que eles têm dificuldade de interpretar? Porque o aramaico não tinha vogais Uhum. Sim. e as palavras não tinham o espaçamento. Pe- Então, Uhum. mene, mene, tekel, parsim, tá escrito aí tudo junto Sim. e sem espaçamento. Então, só quem conhecia as palavras mesmo poderia olhar e entender. Então, isso fez os magos, os adivinhos, recuar da interpretação. Por Uhum. isso que ninguém era capaz de entender. Por mais que eles conseguissem identificar as letras, não havia como eles colocar elas na devida ordem ou nos espaçamentos. Aí isso ia requerer uma inteligência diferenciada E mesmo. outra coisa, não só uma inteligência diferenciada ou um contato direto com quem é o dono da mão, como também seria necessário, porque assim, se os caras entendessem o que estava escrito mesmo, também, e a coragem de falar para o Belsazar?
É verdade. E a coragem de proclamar a própria sentença sobre si, E né? se você vai ficar na dúvida, será que essa coisa terrível que eu entendi é isso mesmo? Porque pode não ser, sabe? Então ninguém ia ter coragem de falar, Sim, nem que entendesse ia ter coragem de falar. é, É. é verdade. E aí o texto, voltando pro texto aqui, o texto diz o seguinte, vamos lá, verso 24. Em, então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então tem É profecia massa, junto né, aqui, cara? né? Tem profecia que ele mesmo já fala, E, vai ser dado para os medos e os persas. Né? Isso não estava no texto. o que que acha em Daniel e quando vai investigar a Babilônia, o que que acha eles? Acha que eles estão em falta. Cara, é sensacional isso. É uma fala de juízo, né? É uma fala bem clara de juízo que é tipo assim: É, te julguei, te pesei na balança, né? Te calculei, te pesei na balança e infelizmente ficou faltando, né? E aí é puro juízo isso aí, cara. Essas frases quer dizer exatamente isso, assim, ó. Então é o seguinte, o juízo vai vir. Aí Daniel traduz, o juízo é o seguinte, Medo-Persa vai tirar o reino de você, vai tirar o reino de ti. Né? Já sei que é a Medo-Persa, porque eu já tive as outras visões, né? Já sei que. Não as visões do capítulo 7, mas eu digo assim, a da própria estátua, né? sim. E já sei que é juízo de Deus sobre a sua vida. Né? Então, Belsazar não tinha uma coisa muito necessária para a gente no tempo do fim. Daniel, ou Belsazar, não tinha Deus do seu lado como seu juiz. Então, o que faz a diferença não são os seus méritos, porque a vida de Nabucodonosor é só de miséria em termos de méritos. Sim. Mas quando você se humilha, quando você não é soberbo, quando você não é arrogante, quando você não fala, eu não me arrependo de nada, quando você não fala, eu sou determinado, eu vou até o fim porque eu sou o cara, porque eu faço e aconteça, não é tudo isso aqui feito pelas minhas mãos? Quando eu não tenho soberba, quando eu não tenho arrogância, mas eu permito que Deus me humilhe, eu me humilho na presença de Deus, aí ele pode ser meu juiz. Aí quem vai me defender é ele, porque eu preciso de defesa. Agora, quando eu me resolvo, Deus não vai te defender. Você se defende sozinho porque você é o cara. Você escolheu ser o cara. Você pediu para ser o cara. Você acha que você é o cara, então você vai sozinho. E é Entendeu? legal, né, cara? Deus, ele vira o nosso defensor. E por mais que as pessoas, cara, mais que as pessoas criem leis, inventem coisas contra você, Deus vai falar: aqui não. Uhum. Ele não é nada disso que vocês estão falando. Exato. E eu vou provar e todo mundo vai ficar claro para todo mundo quem que ele é de verdade. Exato. Cara, deixar Deus nos defender é uma tarefa muito difícil quando você está sendo humilhado, É. quando estão te difamando. Isso é uma grande característica do tempo do fim, que é difamação. É, conclui a A história, gente que tem eu quero ler esse. um verso para A você. gente tem esse transtorno de terminar os versos, né? Vamos terminar. Até porque eu quero falar mais uma coisa também sobre essa questão de Deus nos defender. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Naquela mesma noite. Aquele era o dia do juízo, o dia do reckoning. Né? É o dia de resolver a questão. Né? O cálculo foi feito, agora vamos ao resultado do cálculo. Né? E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. O que você quer falar desse ponto aí? Cara, não, aqui é a respeito do fim dele, né, cara?
a Bíblia fala sobre todo pecado não confessado abertamente, né? Uhum, A Bíblia dá um nome para isso. Eu vou uhum, deixar você concluir essa ideia. Eu queria ler, coloca aí na tela, por favor, um verso uhum. que está em Apocalipse, capítulo 2. E aí você vai deixar aberto aí para mim o verso 20, só que a metade do verso para frente. Apocalipse capítulo 2 e aí eu vou colocar aqui o verso 2. 20 da metade pra 20, frente. deixa o 20 aí. Galera, presta atenção. Nós estamos estudando hoje sobre Belsazar Uhum, e a sua recusa em se arrepender. uhum. Agora acompanhe comigo a leitura de Apocalipse, que é o livro espelho de Daniel, que é o livro pro fim do fim, Sim. digamos assim, Uhum, né? uhum, Completa Daniel. Olha o que diz a parte 20 aqui. Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, agora é o que eu quero enfatizar. Ele não somente ensina, mas ele ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Não é uhum. isso que Belsazar está fazendo? Um banquete? Exatamente isso. Ele não está levando todo mundo, ele não está conduzindo todo mundo a se prostituir. Sim. E prostituição na Bíblia, pessoal, é culto aí, tá bom? Uhum. É igual ele dando louvor aos deuses. Agora, Diego, olha o verso 21, cara, Já tô que é o vendo. que veio na minha cabeça. Já tô vendo. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Exato. Cara, isso aqui, Deus, querido, Deus não vai ser injusto em nenhum julgamento. Uhum. E talvez a gente pode estar até falando para alguém que pode estar se sentindo assim, né, Diego? Uhum. Falou, cara, será que eu tô nesse caminho? Será então que quer dizer que não tem esperança para mim? Mas Apocalipse ele deixa uma esperança até para quem está entrando no rumo de Belsazar. O verso 25 diz assim: Conserve o que tem até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Gente, é, a gente pode perder a nossa salvação por não aprender com os erros dos outros, mas também a gente pode confirmar a nossa salvação, confirmar o nosso caminho de servir a Deus com o erro dos outros, sabe? Deus, ele está dando tempo para todos, Uhum. todos nós, Uhum. mas o tempo ele acaba. Precisamos conservar aquilo que Deus dá para nós, como Belsazar tinha, mas ele não conservou. Uhum. Cara, se ele tivesse conservado aquilo que ele tivesse recebido, aquilo que ele recebeu da história do Nabucodonosor, e ele tivesse guardado isso para si e usado isso para si, a história dele teria sido muito diferente. Então, nós estamos vivendo num tempo em que Deus está nos dando tempo, mas esse tempo ele está acabando, Diego. E Jada, só para deixar uma coisa clara, o tempo é muito interessante isso que o tempo acaba, mas quem termina com o tempo somos nós. Não é Deus que acaba com esse tempo. É muito interessante isso. Porque o tempo que Deus Sim, dá sempre é de misericórdia. Deus não vai fazer o tempo acabar. Ele não vai chegar e falar assim, ó, já deu muito tempo para esse rapaz aí, para esse menino, pode cortar, já tentamos de tudo, sai fora. Deus não faz isso. Deus vai tentar até aonde você permitir. Você permitir. Você é quem desliga o relógio. Você é quem puxa a tomada. É você que vai falar assim, ó, não quero mais. Quando você falar não quero mais, não se preocupa, você não vai sentir culpa mais, você não vai sentir remorso mais. Você vai viver a sua vida sem remorso, sem culpa, sem nada, achando que está tudo resolvido na sua vida, até que um dia você vai ver uma mão escrevendo na parede diante da tua vida. E vai chegar isso para todo mundo. Mas somos nós é que desligamos esse relógio. Então, para não dar uma ansiedade em você que está nos ouvindo, pensar assim, pô, será que o meu já desligou? Será que... Porque quando fala de pecado do Espírito Santo, todo mundo fica com medo, né? Será que eu já cometi esse pecado? Não, fica tranquilo. Só comete quem quer. Tá? E outra, só comete quem quer e insiste. Não é só querer. É só um dia eu pequei contra o Espírito Santo. Não, não, não. Você tem que insistir e falar, não quero entrar em rebelião, juntar outros à sua rebelião. Aí, amigo, você pode ter certeza que você já não está escutando mais o Espírito Santo.
Não porque ele parou de falar porque ele quis, é porque você não está escutando mais. E quando você não escuta mais, aí não tem mais o que fazer. Aí Deus acelera o processo de juízo para doer menos. Porque ele ainda tem esse Sim. nível de misericórdia, né, Jader? E aí uma coisa que eu quero Sim, deixar cara, é isso mesmo. bem claro para vocês é que se estamos no tempo do fim, e a gente sabe que o tempo do fim é o tempo em que Deus vai permitir que o ser humano receba a paga por aquilo que ele escolheu, e Deus está permitindo o ser humano fazer as suas escolhas, inclusive a escolha de negá-lo. A gente sabe que, no fim, a mão de Deus é retirada da terra. E vai chegar um momento em que o Espírito Santo de Deus irá se retirar de toda a terra. Nesse momento, o que está acontecendo nada mais é do que o reconhecimento da nossa livre escolha. E quanto mais para lá a gente vai, quanto mais para perto do fim do mundo a gente vai, menos a presença do Espírito se faz na terra. Quanto menos a presença do Espírito se faz na terra, o que a gente vai ver muito? A proliferação da rebelião, a proliferação das bestas, a proliferação do eu, a proliferação do ego, a proliferação da soberba, do orgulho, da arrogância. Porque Deus está sendo retirado, e aí o que cresce é o pior que há no homem, e a criatura deixa de ser criatura e passa a ser uma besta, né? Então, quanto mais a gente se aproxima do tempo, é Jesus falando, leiam as estações, olha para a figueira, leiam as estações, percebam o que está acontecendo no clima. Quanto mais a gente chega para esse cenário, mais perto estamos da volta de Cristo, porque mais a mão de Deus está sendo retirada. E quanto mais Deus retira a mão, mais absurdos acontecem, Jader. Mais a gente se vê encurralado, tendo que votar no ruim ou no pior, né? A gente fala, olha para... E aquilo que as pessoas no passado levavam 50 anos para fazer em maldade, hoje a gente leva em 2, em 3 anos. Isso. A gente a gente faz muito mais maldade em curto período de tempo. E a gente chega em situações que a gente fala assim, mas não tem uma opção boa? Não, não tem. Não tem. Só tem opção ruim. Tá tudo ruindo, todos os sistemas estão ruindo, todos os sistemas humanos não estão funcionando, nada que funcionava antes está funcionando hoje igual, né? Aí você fala, pô, mas o que está acontecendo? A gente está vendo isso diante dos nossos olhos. E aqui está o ponto que eu quero concluir, Jade, aquela ideia é que tem tudo a ver com a lei da vida, Jade. A gente sempre falou da lei da vida aqui na série, a gente não explicou o que a lei da vida é. Um dia a gente vai. É verdade. Mas a lei da vida nada mais é do que você não vive para você vive para o próximo, né? Mas a gente vai explicar isso bem melhor para vocês. Isso que mantém a vida. É, isso que mantém a vida. O universo foi criado para funcionar assim, tá? O universo foi criado para que um dê vida para o outro. E não um tire a vida do outro. Isso. É um dê vida para o outro. O universo foi criado com essa lógica. Por isso que anjos que não vivem no pecado estão nesse momento servindo a nós. Tá? Porque é por isso que Deus vem e serve a gente. Tá? Porque esse é o jeito que a realidade tem que funcionar. Vamos falar disso mais na frente. Mas na lei da vida, Jader, quando você cai, não é você que se levanta. Na lei da vida, quando você cai, alguém tem que te levantar. Porque se você se levanta, sim, aí foi você. Entende? Você não precisa. Foi o teu poder, foi a tua, você não precisa da vida. Foi a tua vontade, foi o teu orgulho, foi você mesmo. Ah, não, se você se levantou, foi você mesmo. Mas se alguém levantou você, agora você está de pé porque alguém te levantou e agora você vai e pode levantar outro e assim por diante, né? Sendo assim, sim, nenhum de nós vai ser salvo se tentar resolver seu próprio caso. Por isso, se humilhar e permitir que Deus seja o nosso juiz é a única coisa que pode nos preservar no tempo do fim.